Sonho, necessidade ou até obrigação, não importa. Os motivos são muitos e levam grande parte da população feminina a um único objetivo: casar. Maio é conhecido por ser o mês dedicado às noivas, mas o que leva mulheres independentes, trabalhadoras, a ainda desejarem algo tão tradicional como o casamento? O Em Vista deste mês entrevistou especialistas e noivas que mostram que esta celebração nunca sai de moda. O Em Vista está no ar. O casamento tem origem há 10 mil anos, quando o primeiro hominídeo foi se adaptando ao sexo oposto e criando rituais. De tempos em tempos, estes rituais se modificam e se atualizam. Os papéis têm modificado muito, e sobretudo no caso da mulher. A mulher é quem mais avançou nos últimos anos. Dos anos 50 do século passado para cá, a mulher é quem teve maiores transformações. Dos anos 50, a mulher era pedida em namoro, pedida em casamento, e ela ia ter filhos quando o homem decidia. Na década de hoje, nesse novo século, a mulher decide ela pedir namoro, ela pedir alguém em casamento e, sobretudo, ela decide terminar um casamento. Isso jamais você pensaria nos anos 60. A partir daí começou a mudar isso daí. Então a mulher tem um papel social no meio econômico, sobretudo, né, que levou essa transformação no casamento também. A volta às origens, isso está sempre ligado ao casamento, porque quando você vai casar, você está voltando, você está fazendo quase que os passos dos seus pais, né? E todo mundo quer edificar uma família, quer um lar, quer criar o seu, né? Quer montar o seu apartamento, quer a sua vida, quer os seus filhos. Então isso é tudo muito nostálgico. Então isso reflete no casamento, no seu momento de estar apaixonado, né? No seu momento de dizer sim para uma vida que você vai abrir mão de muitas coisas para casar, né? Quando você vai casar, sua vida vai mudar radicalmente. Então por isso que nunca sai de moda, porque os sonhos, eles podem ser habitados no seu imaginário, cada um de uma forma, mas se você for dar uma olhadinha, todos têm o mesmo fundamento, né? De ser feliz, de edificar uma vida, e também o fator de que, como a cada dia, né, o nosso fator segurança, nós estamos cada dia mais vulneráveis, né? Impressionante. Então as pessoas se protegem mais, né? Então por isso que o casamento também aumentou muito. E as rendas, né? Tudo que você faz, que a partir de casado, né? A mulher agora ela tem uma renda ativa no relacionamento. Então, se você for pensar, se você tiver uma boa escolha, um bom companheiro, uma boa companheira e tudo mais, você edifica seus sonhos com muito mais rapidez, né? Eles falam que do lado de um grande homem tem uma grande mulher. Eu acho que ambas as partes têm que ser boas pessoas. Mas então isso tudo é uma somatória de coisas que às vezes a gente não pensa no casamento só como uma coisa isolada, mas não é. É sócio, político e econômico. Tudo está muito junto. Comecei a organizar meu casamento mais ou menos no ano de 2006. A minha mãe, ela me ajudou bastante nesse processo todo. Quando meu marido, né, a gente resolveu estar organizando esse processo todo, a igreja que a gente escolheu para casar foi a igreja de Santo Antônio. É uma igreja até então muito concorrida em Belo Horizonte, porque é uma igreja pequena. Nós queríamos uma igreja pequena, né? Então, quando ele foi marcar a data, foi muito engraçado, porque a igreja era uma igreja muito concorrida, como eu falei, e ele chegou lá e tinham só mulheres. E as noivas, assim, estavam todas olhando para ele, porque ele era homem, né, e a maioria tinha só mulher e tudo, né. Então, ele não estava pagando promessa nada. E o principal era a gente agendar essa data com a data do salão. Era o principal. Quando a gente conseguiu agendar essa data do salão com a data da igreja, o que a gente fez foi escolher o cerimonial, que foi muito importante. É um fator, assim, primordial no processo todo do casamento.
Quando a noiva nos procura, né, no primeiro momento, assim, algumas noivas elas não têm nada fechado. Outras elas já vêm à procura do cerimonial com alguns contratos já fechados. Na noiva que ela não tem nada fechado, o que é o primeiro passo que a gente tem que saber? É verificar o que a noiva tem disponível para poder investir no casamento. E aí a gente passa a dar todo o direcionamento com relação a os profissionais que ela pretende contratar. Então essa seria a primeira conversa que a gente teria, o perfil de cada profissional. E aí a gente vai dando todo o direcionamento para ela. O primeiro passo que ela teria que fechar, caso ela venha fechar na igreja, é conciliar a igreja com o local da recepção. Esses são os 2 primeiros contratos que ela precisaria de fechar. E aí, a partir de então, à medida que ela vai fechando os contratos, a gente vai dando o andamento com relação aos demais fornecedores. Deixar molhar pra receber o sol quando voltar. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois. Os brasileiros se casam cada vez mais. Segundo dados do IBGE, em 2011 foram registrados cerca de 1 milhão de casamentos no Brasil, 5% a mais que no ano anterior. Isso representa uma média de 7 matrimônios para cada grupo de 1.000 habitantes. Amor, eu tô linda, você vai adorar. Ai, obrigada. Eu tô faltando só colocar o véu. Vai ficar do jeitinho que você queria. Eu também te amo muito, viu? Saiba que estou esperando você de dia, de noite, sem hora e nem porquê, onde estiver que se... Foi um encontro nós dois, porque a gente brinca que foi um encontro de alma mesmo, porque desde pequeno a gente já devia estar predestinado mesmo, porque assim, a gente se conheceu num grupo que eu estava trabalhando num encontro da minha paróquia e ele não me via, eu estava trabalhando escondido, assim. E ele conheceu meus pais primeiro, que meus pais também estavam ajudando no encontro, e ele conversou com a minha mãe, porque ele falou que era de Bambuí, meu pai já morou em Bambuí, então minha mãe foi conversar com ele. E eles descobriram que tinham pessoas em comum no círculo de conhecidos e tal. E aí conversaram, e na hora que eu apareci no encontro, assim, no final, minha mãe falou assim, ó, aquela ali é minha filha. Volte sempre pra mim. Volte sempre pra mim. Eu nunca saí de casa, eu não sei como é que é, eu não sei como é que vai ser viver com uma outra pessoa. Então, assim, é uma outra coisa que é uma expectativa muito grande, porque eu vou aprender tudo, aprender como é que é viver a dois, aprender a lidar com as dificuldades, com os erros, né? Então, assim, sair do lugar que eu moro para ir para uma cidade nova que eu só conheço ele. Então, assim, é me doar mesmo por inteiro para ele, porque eu tô deixando aqui a minha família, minhas amigas, que vocês viram que elas são, assim, outra parte de mim, porque elas são, nossa, elas são amigas mesmo. O pessoal da minha paróquia, que eu vivo lá, assim, é a minha segunda casa, a gente tá sempre lá. Então, eu vou mudar tudo. Então, eu tô mudando por ele, sabe? Então, e ele tem essa consciência, eu tenho, que nós dois estamos topando essa nova vida, porque a gente se ama muito. Toda noiva tem
aquele sonho assim de procurar o vestido. O vestido eu acho que é a peça mais importante do casamento. O vestido, ele tem assim um papel importantíssimo, principalmente assim para mim, que eu queria muito assim que o meu vestido ele falasse de mim, ele me representasse. Então, quando eu fui procurar o meu vestido, assim, eu fico lembrando assim do processo inteiro. Eu fico muito emocionada porque foi muito bacana, assim, como que foi assim a história dele. Foi muito legal. Eu não tinha dúvida. Quando eu vi o meu vestido, eu não tinha dúvida que seria ele. Então, assim, eu não tinha dúvida alguma. Era para mim. Não é à toa, assim, que é um vestido que eu não tenho... Hoje, por exemplo, às vezes as pessoas podem perguntar assim, nossa, mas você tem seu vestido hoje, o que você faz com ele na sua casa? Hoje eu olho para ele e eu volto a sonhar, eu volto eu acho ele lindo, eu volto a viver os momentos porque o dia do meu casamento foi o dia mais feliz da minha vida. Então, assim, aquela emoção que eu senti... aquele dia eu senti poucas vezes, assim, uma outra vez que eu senti, uma única vez que eu senti. Então, assim, pra mim, eu tenho o vestido do meu casamento hoje, assim, não tem por que eu desfazer, porque é lindo, não tem coragem de vender, eu não tenho coragem de dar, eu não tenho coragem de desfazer, porque me traz só recordações boas. No próximo bloco, apesar de tradicionais, a criatividade e a inovação ganham espaço nas cerimônias de casamento. Fábrica Verde apresenta IP Amarelo, a árvore preferida dos brasileiros. A que mais arboriza o Brasil. As folhas verdinhas e as flores amarelas têm as cores do país. Só que ao contrário da bandeira, o verde e o amarelo nunca se encontram. É que a espécie perde todas as folhas antes do florescer. O ipê amarelo chega a medir 10 metros no cerrado. Suas raízes são profundas e fortes, mas não tão fortes para enfrentar o perigo do desmatamento. Opa, o ipê está ameaçado? Sim, a árvore sofre com as queimadas em habitats como o cerrado e a caatinga. Que contradição! A espécie mais conhecida das nossas cidades corre o risco de desaparecer. Em vez de amarelo, pode virar ipê cinza. Você é. Eu até me esforço, mas não entendo o que você quer. Olá, tudo bem? Meu nome é João e eu gosto de me chamar de Johnny porque é uma coisa mais divertida, assim, mais rock. Eu faço jornalismo, vou possivelmente concluir esse ano, não tenho certeza. E eu entrei aqui na faculdade para fazer jornalismo justamente para aprender melhor como me comunicar com as pessoas, para utilizar isso para maximizar o potencial do meu projeto musical, que durante o curso veio se tornar a Revolução, que é uma banda de rock. Me segue, compartilha essa emoção, porque você não me adiciona no teu coração. O primeiro ensaio foi tipo no final de 2009, em 2010 aí foi muito ensaio, algumas gravações, demo assim, e também houve as primeiras apresentações em público, assim, muito ligado à coisa da fé cristã, assim, a princípio, mas não ficou só nisso, assim, também. E em 2010, terminando, a gente gravou as músicas. Em 2011, a gente gravou mais músicas em outro estúdio, saiu do estúdio domiciliado do meu colega. Era eu, o Abner e o Eric, e depois ficou eu, o Abner e o Marcos, e depois que se tornou eu, o Abner e o Marcos, a gente no estúdio Emeira, a gente veio
a gravar as músicas novas para fazer um CD que a gente fez ano passado, saiu em outubro do ano passado, que se chamou Vamos Refazer o Mundo. E o dinheiro que a gente vendeu dele, a gente doou para uma casa de recuperação de dependentes químicos. E foi um processo legal, assim. Atualmente a gente está gravando músicas para outro CD, que é no estúdio que chama Estúdio S, que o produtor é o Silas Lopes e o Juninho Batista, que são caras que abrigaram a gente de uma forma muito especial. Eles têm muito talento para entender o que a gente quer e para produzir assim. E o projeto é que esse CD saia em setembro desse ano, assim. Assim mudar o nosso jeito de ser, pra ter sentido viver. Eu cuido de você, você cuida de mim. O nosso amor não terá fim. Amor. Nós nos conhecemos, né, no colégio, já éramos bastante amigos e no terceiro ano surgiu uma oportunidade e nós ficamos, viajamos também com a nossa turma de terceiro ano e a partir daí, desde esse dia já ficamos juntos e tem 7 anos, então nós ficamos noivos. Eu não estava esperando, foi uma surpresa dele para mim. Nós estávamos numa viagem em Buenos Aires e aí ele me pediu em casamento. Esse vídeo, na lua de mel, a gente assistiu no mínimo, no primeiro dia, umas 15 vezes o vídeo, sem brincadeira nenhuma. Foi o que a gente mais esperou, assim, a gente ficava no hotel procurando a internet, um sinal melhor, para poder ver o vídeo, porque realmente pra gente foi o melhor do casamento. Já trabalhei em várias produtoras de vídeo, já fiz vários trabalhos, tanto aqui em Belo Horizonte como fora também. E eu vi que em São Paulo isso estava ficando comum. Poxa, vamos fazer alguma coisa diferente, é tudo tão comum. Em Belo Horizonte é tudo aquela mesmice. Vamos começar a fazer algo que nem todo mundo faz, né? Então eu me reuni com que hoje é meu sócio, o Branco. O Branco, ele formou lá na Europa, ele fez cinema, foi para os Estados Unidos também para estudar. Então ele tem uma noção até do exterior como que é esse tipo de vídeo lá fora. E a gente decidiu, não, vamos focar então em Same Day Abby. Começamos, fizemos o vídeo da Luciano Paulo, que foi em estouro logo que a gente colocou o vídeo no ar, assim, bombou, choveu de gente comentando, elogiando. E isso fez com que a gente continuasse. Poxa, o pessoal tá gostando, vamos então manter essa linha. Todos os investimentos que eu fiz no casamento, o principal foi o vídeo. E foi o que eu menos me dei preocupação na época do preparativo. Foi a última coisa que a gente fechou, foi a última coisa que a gente deu importância no nosso orçamento na época do casamento. Então isso de certa forma surpreendeu positivamente, a lembrança que a gente guarda melhor do casamento é o vídeo. Começamos a inventar, assim, a inovar, a querer uma coisa diferente, a fazer não um produto de casamento, fazer algo que fosse mais do que um produto, um álbum de casamento.
que ele tivesse uma essência maior, entendeu? Então a gente foi estudando o que a gente vai fazer e começamos com a ideia. Daí a gente monta um brief, quem são eles, o que eles pretendem, como que vai ser o casamento, quem é as pessoas que eles valorizam mais, sabe, que estão ali, o que é importante dentro, que objeto é importante, porque muitas vezes é a mãe que fez alguma coisa do casamento, ou a avó bordou alguma coisa que, tipo a toalha do genuflexório, algumas coisas assim, sabe? A gente fica sabendo tudo desse bate-papo que dura um dia, uma tarde ou algumas horas. Aí vem o making off, que muitas vezes depois disso o noivo adere ao making off. Geralmente o pessoal pensa em making off mais a noiva arrumando, maquiando. E a gente tem feito muito noivo também. O noivo adere a isso. O casamento a gente não tem como fazer nada assim na hora. O casamento acontecendo, a gente não tem como fazer nenhuma interferência. Então, assim, é o que a gente acha inadmissível entrar no momento. E aí a gente vai para a recepção, onde a gente também não faz essa coisa de foto de Facebook, né? Que acaba acontecendo, mas assim, de uma forma muito natural. Que a gente muitas vezes tem até que pegar o próprio celular das amigas para bater aquela foto. Aí vem o pós-wedding, que a gente tem feito muita lua de mel. Por esse envolvimento mesmo, porque quando fala lua de mel, parece que você vai lá na lua de mel do casal, coisa chata, né? Mas não é. Porque a gente faz um tipo de trabalho que a gente fica até amigos dos casais. Esse pós-wedding pode ser feito tanto num sítio de família. Às vezes a pessoa tem um sítio maravilhoso, mas ela nunca parou para pensar que aquilo ali pode render boas fotos. Ela nunca teve a visão de que aquilo ali é um lugar maravilhoso. Ela já está acostumada, ela já está indo desde a infância naquele lugar. Então, assim, fica exclusivo, fica uma lembrança da família. Então, podemos fazer no sítio, vamos fazer num lugar tradicional? Vamos fazer, às vezes o casal é um casal mais tradicional. Mas podemos também fazer na lua de mel, que é algo super interessante, super exclusivo. É um lugar que a gente não está adaptado a ver, como a gente já fez casamento em Portugal, Veneza, Paris. Então, assim, é tudo muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Então, vai ser um álbum que normalmente não é um álbum idêntico ao da sua irmã, não é um álbum idêntico da sua prima, é um álbum seu. Eu acho que as pessoas sonham e sempre vão sonhar com o casamento. Eu não acho que o casamento vai deixar de ser algo incoerente com a vida, incoerente com as histórias, que o casamento vai deixar de fazer parte das histórias das pessoas. Eu não acredito nisso. Eu acho que a maneira com que esse sonho ele é sonhado e é realizado é que está evoluindo. Mas o casamento deixar de ser um sonho das pessoas, eu acho que não. Você tem que saber que na hora que você for entregar, a gente tem que ouvir assim, nossa, esse álbum foi o álbum mais bonito que eu já vi, sabe? E é meu. E é isso que a gente procura fazer dentro da personalidade da pessoa. Então, às vezes um é lindo para um, não é lindo para o outro. Então, tem que ser lindo para aquele cliente. A gente tem que se envolver muito. No que a gente se envolve, aquilo acontece, sabe? Acaba acontecendo, porque a gente sabe que ela vai gostar. A gente sabe que aquilo ali vai atender, sabe, a expectativa dela. Porque, na verdade, é tudo sonho, né? Desperta na mulher aquele lado de Cinderela, da historinha, né? De Cinderela, que a gente escuta aí quando é nova e parece que desperta na hora do casamento. Na verdade, a gente tem que sonhar junto com ela.
cada casamento é cada noiva ela tem os seus sonhos. A gente fala muito assim, por exemplo, tem noivas que elas dão muito valor às vezes para a fotografia, porque era o sonho dela de registrar tudo isso. Eu tenho noivas, por exemplo, que a filmagem ela já não tem tanto, não dão tanto valor. Outras já dão para outros detalhes no casamento porque sonharam com isso a vida toda, né? Então a gente tem que ter muito cuidado nisso na hora de trabalhar com cada noiva, porque aí cada noiva tem realmente algo que ela dá mais importância. E é muito legal, e às vezes a gente até se emociona muito no final do evento, assim, a hora que as coisas estão se realizando, acontecendo, porque a gente vê que tudo aquilo que ela programou estão acontecendo ali, seja na cerimônia ou seja na própria recepção em si. Quando acaba o casamento a gente fala assim, nossa, deu tudo certo. Realmente é muito difícil, a gente quer que dê tudo certo, a gente tem que olhar tudo, a gente quer que tudo saia da melhor forma possível. Então realmente, assim, mas no final vale a pena. No dia foi uma coisa maravilhosa, quando acabou eu senti assim um vazio, porque eu queria voltar. Você acha que não vai dar certo, mas no final deu tudo maravilhoso, não me arrependo de nada, sou muito feliz. A gente teve uma base muito parecida de acreditar nas mesmas coisas, de querer as mesmas coisas, de buscar também as mesmas coisas. Então é por isso que a gente está se casando, porque a gente sempre buscou constituir uma família no futuro, né? Então, ele queria isso para a vida dele, eu queria isso para a minha, então era uma coisa que a gente se encontrou. O Invista fica por aqui. Envie sugestões para tvufmg@ufmg.br. Até o próximo programa. Melhor viver, meu bem, pois há lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar na chuva quando a chuva vem.